iniciamos a nossa aula. Hoje a aula será de teste de hipótese. Então, sem mais delongas, adiantemos o conteúdo. Então, primeiramente, essa parte de teste de hipótese, ela é uma parte super importante para o desenvolvimento de qualquer pesquisa. Afinal, qualquer pesquisa precisa de uma hipótese para que seja iniciada, né? Então, essa parte de teste de hipótese, possivelmente vocês viram em alguma disciplina ou verão em alguma disciplina de metodologia, mas essa é uma parte mais aplicada à estatística, tá bom? Então, a gente sabe que a estatística ela é dividida em dois ramos para nós, né? No caso, a gente tem a estatística descritiva, onde a gente busca organizar os dados, resumir e ver a distribuição, e a estatística inferencial, essa que normalmente a gente vê com mais robustez, e a partir dela a gente pode retirar diversas conclusões, como existe uma tendência a existir diferença entre grupos, a gente consegue estimar a precisão do que a gente está falando de acordo com o tamanho de amostras, né? Com o teste que a gente vai utilizar, o teste estatístico que a gente vai utilizar, mas inicialmente a gente precisa definir qual é a hipótese do nosso trabalho. Então, vamos pensar, por exemplo, que a gente quer verificar se as pessoas obesas elas têm ou não têm níveis de creatinina mais alto por essa condição, né? Então a gente vamos pensar que seria mais fácil ter alterações no nível de creatinina se a pessoa fosse obesa. Então essa é a nossa hipótese, a nossa proposta, né? Eu sempre falo que a hipótese do pesquisador ela é uma hipótese super importante. Bem, e para a formulação dessa hipótese, a gente tem algumas etapas. Então, a gente precisa formular as hipóteses. E que hipóteses são essas, professor? Nós temos a hipótese H0, que ela é conhecida como a hipótese nula, e a H1, que é a hipótese alternativa, que a gente vai destrinchar um pouco mais à frente, né? Seguindo essa formulação de hipótese, nós devemos também verificar a distribuição dos dados, verificar se os nossos dados se encaixam naquela curva normal ou não. Depois disso, a gente deve adotar um nível de significância, que falaremos um pouco mais à frente, e em seguida adotarmos o teste estatístico adequado. Tá? Em seguida, nós vamos obter o valor de P. Esse valor de P, vocês normalmente observam ele, por exemplo, a gente está vendo um artigo científico e aí tem um valor de P lá, 0,03, por exemplo. Normalmente a gente usa como nível de significância na parte da saúde, o nível de significância 0,05. Tudo que for abaixo dele, a gente considera que houve diferença significativa entre os grupos. E aí você decide se rejeita ou não rejeita o H0. Então vamos partir para entender primeiramente o que é H0, o que é H1, como é que funciona isso. Então, a hipótese H0, também chamada de hipótese nula, tá? É uma hipótese que ela já é uma hipótese consolidada, ela já existe. E utilizando o nosso exemplo, seria basicamente que não existe diferença entre a pessoa ser obesa e não ser obesa e os níveis de creatinina. Tá? Então, como ela é uma hipótese já consolidada, já é forte, né? A gente já acredita, a gente trabalha tudo em volta dela. E a gente sempre trabalha a nível de rejeitar ou não rejeitar essa hipótese. Então, se houver diferença significativa, nós rejeitamos a hipótese nula. Mas, claramente, se o valor que a gente tiver adotado o nível de significância for de 5%, tudo que for menor que 5% no valor de P será rejeição da hipótese nula. Logo, quando eu rejeito a hipótese nula, nos sobra o quê? A hipótese H1 alternativa, tá bom? Então, a ideia da hipótese nula, no caso, a comparação de médias, a associação, tá? Então, a gente vai ver H0
como Mi 0, a média do grupo 0 e a média do grupo 1, sendo iguais. Tá? Então, quando o valor de 0, o valor de significância, o valor de P, no caso, for maior que o valor de significância, de 0,1, por exemplo, tá? O valor de P calculado de 0,1, a gente vai ter que não existe diferença significativa. Então, permanecemos com a hipótese nula. Tá? Então, a gente sempre decide rejeitar ou não rejeitar. E aí, a gente vai para a segunda hipótese, a hipótese alternativa. É que a gente sempre fala que é a hipótese que o pesquisador procura. Tá certo? Então, nós temos a hipótese H1, né, a hipótese alternativa, ela é contrária a H0, diretamente contrária. Né? E é normalmente o que a gente procura. Existe diferença entre os níveis a obesidade e os níveis de creatinina. Né? Então a gente vai ver que existe diferença entre a média do grupo 1 e a média do grupo 2. Então a hipótese alternativa é sempre assim. A gente nunca vai trabalhar diretamente em cima da hipótese alternativa no aspecto de rejeitar ou não rejeitar. Sempre a gente vai trabalhar com a hipótese nula. E aí a gente tem um exemplo aqui. Sabe-se que a média de nível sérico de colesterol para uma população geral de todos os homens é de entre 20 e 74 anos, é de 211 miligramas a cada 100 ml. O pesquisador selecionou uma amostra de 25 fumantes hipertensos e encontrou uma média de 220. Ele quer saber se essa média é ou não diferente da média esperada entre os indivíduos do grupo. Então, a gente, formulando a hipótese, conforme o exemplo pede, a gente vai observar que as hipóteses H0, tá? H0, a amostra é igual à população, lembrando que essa é a hipótese consolidada, a H0, e a H1 seria justamente o contrário da H0, que existe uma diferença entre a média na amostra e a média na população, tá certo? Então, quando a gente faz essa hipótese, tá? A gente vai ver lá que se existe ou não diferença entre os grupos. A gente caminhando para o segundo passo, é importante a gente falar dessa ideia do teste estatístico e do valor de P. Então, esse valor de P, ele é a probabilidade da gente rejeitar H0, sendo H0 verdadeira. Tá? Mas esse valor de P, quando a gente verifica, a gente vai ter um nível de significância, e é importante que todo mundo entenda isso. Esse nível de significância, ele normalmente é adotado pelo autor, por nós, tá? É como se fosse um limite. Se passou desse limite, existe diferença. Se não passou desse limite, não existe diferença. Então, esse valor de P, ele vai orientar a gente em muitas coisas. E esse valor de P vem de onde, professor? Normalmente ele vem de testes estatísticos, diversos testes estatísticos. Então a gente pode ver em teste T independente, pareado, teste de Q quadrado, enfim, ANOVA. Todos esses vão gerar um valor de P. E aí a gente vai adotar, vai dizer assim, a gente vai adotar que é significativo ou não, mas isso depende do avaliador, tá bom? Então, a gente faz, a gente verifica esse valor de P e se houver diferença significativa, como vocês estão vendo aqui no slide, a gente rejeita a hipótese nula. E que hipótese nula é essa? A H0, que a gente viu, né? Que é aquela hipótese mais consolidada. Se não houver diferença, a gente não rejeita a hipótese nula. Tá certo? A gente não rejeita a hipótese nula. Não rejeitar é ficar com ela. Tá certo? A gente evita do termo aceitar. O termo aceitar é uma coisa, seria mais sem um quê probabilístico. Mas é sempre
se a gente quer falar mais corretamente, a melhor forma é não rejeitar H0. Tá? Então, as regrinhas que a gente tem, a gente espera concluir com a pesquisa o que deve ser colocado em H1. Né? Será que existe ou não diferença entre os grupos? Né? Então, a gente vai ter ou uma igualdade ou uma diferença. E como eu venho dizendo para vocês, sempre a hipótese H0 é a que vai ser testada. E a hipótese do pesquisador é a hipótese que vai testar ela. Tá bom? Que vai levá-la à prova. Será que existe ou não diferença? Né? E lembrando que H0 e H1, elas são complementares. Então, se o valor de P a gente adotar, se a gente adotar um nível de significância de 5%, tá? Tudo que for menor que 0,05, tá? Ou menor que 5%, nós rejeitamos o H0. Se esse valor de P ele for muito pequeno, existe possivelmente uma diferença cada vez mais distante, vamos dizer assim, entre os grupos. Tá? Se o valor de P for maior que 0,05, o P calculado, nós não devemos rejeitar o H0, devemos manter o H0, tá certo? Manter a hipótese, então não existe diferença entre os grupos. A gente falando um pouquinho de nível de significância, essa parte de nível de significância é como eu estava dizendo para vocês, é um valor arbitrário. Quem coloca esse valor de nível de significância é o pesquisador. Então, o pesquisador, orientador da pesquisa, diz, não, o nosso nível de significância vai ser de 0,3%, ou vai ser de 3%, ou vai ser de 30%. Isso vai variar muito. Né? Na área da saúde, a gente utiliza o nível de significância de 5%, tá certo? 95% seria o nível de confiança, tá? Eles são complementares. O nível de confiança é complementar o nível de significância, tá? E esse nível de significância significa o quê? Ele é o valor do ponto de corte, tá? Se passou do ponto de corte, existe diferença. Se não passou, não existe. Bem, só que se a gente for pensar, a nossa curva de Gauss, ela tem duas caudas. Ela tem dois lados, né? Então, a gente vai achar um valor que pode estar na primeira cauda ou na segunda cauda. Bem, então para isso, foi desenvolvido dois tipos de testes. Tá? Os testes eles podem ter uma interpretação monocaudal, isso falando de testes de média, tá? Monocaudal, ou teste bicaudal. Professor, como é que é isso? Vou mostrar para vocês agora. Então, no teste monocaudal, a gente observa, aqui, ó, a gente define que vamos adotar um nível de significância de 5%. Então, essa área aqui corresponde a 5%. Essa área pequenininha corresponde a 5%. Então, toda essa área corresponde a 5%. Tá? Automaticamente, na curva de Gauss, essa outra área corresponde a 95%. Muito bem. Se o nosso valor der nessa área pequenininha aqui, após 1,64, tá? Onde é que o senhor achou esse 1,64? Naquela tabela de distribuição normal Z. Tá? A gente vai ver que é 1,64. E aí a gente vai ter esse valor aqui dentro dessa área, tá? A gente vai ter diferença significativa. Se não tiver nessa área aqui, ó, a área que está aqui, H0, tá? Que é a área maior, compreende 95%, a gente não rejeita H0, tá bom? Então entenda que é bem mais fácil estar nessa área aqui de 95%, desculpa, do que estar na área de 5%. Então esse teste é um teste monocaudal, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção que a gente só vai ter um valor no final que vai estar ou na área H0 ou vai estar na área
H1, tá bom? Então, a gente caminhando mais um pouquinho, ele pode estar tanto para um lado quanto para o outro, como a gente vê nas figuras. Então, quando a gente tem um teste monocaudal, esse teste monocaudal, ele sempre na hipótese H0, toda vez, a hipótese H0 vai conter uma igualdade, tá bom? Nesse caso, a gente está vendo que a média de um grupo é menor que a média do grupo zero. Lembra que a gente falou que a H1 é sempre oposta a H0, é o contrário de H0? Então aqui a gente vai ser maior ou igual, então essa média vai ser maior ou igual à média de zero, tá? E justamente o contrário aqui, que não está o maior ou igual, tá? Então sempre em testes monocaudais, sempre a gente vai ter no H0 uma igualdade, mas sempre maior ou igual e menor ou igual, tá? Nunca vai ser somente a igualdade, tá bom? E isso serve tanto para estar de um lado da cauda quanto estar do outro lado da cauda. Já nos testes bicaudais, a gente vai pegar aqueles 5% que a gente tem e vai dividir em duas partes. Então a gente vai ter 2,5 de um lado e 2,5 do outro. Tá certo? Então, lembra que a gente só vai ter um ponto no P calculado? Né? O P da nossa hipótese, ela só vai ter um ponto. Só vai estar em um ponto. Ou ela vai estar nesse lado direito ou nesse lado esquerdo. Entretanto, se a gente for perceber, esse lado aqui ele só tem 2,5, diferentemente do outro, que era 5. Então, para a gente saber se tem diferença ou não, a gente sempre tem que participar ou tem que perceber que esse teste ele é bem mais criterioso que o outro. Por quê? Porque a gente tem uma área de 2,5% e no outro que a gente viu agora, a gente vai ter uma área de 5%. Então, a gente deve perceber isso, que os testes bicaudais eles são mais criteriosos, tá? Então, o teste monocaudal ele só serve para dizer quem é maior, se o valor é maior ou se é menor. Basicamente é isso. Então, inicialmente a gente tem que fazer um teste bicaudal, tá? E se quiser, faz um teste monocaudal, tá? Mas a gente talvez nem precise disso, porque depois que a gente percebe que tem diferença, é só olhar os dados brutos. A média de um grupo é 5, a média do outro grupo é 10. Existe diferença entre os grupos, tá? Então, a gente tem que perceber isso. Então, o teste bicaudal, ele sempre vai contar com uma igualdade e uma diferença. E eles são opostos, eles são contrários. Se você rejeitar H0, se você não quer o H0, eu fico apenas com H1. Se eu não quero H1, se eu quero permanecer com H0, eu fico com H0. E sempre tudo é baseado na testagem dessa hipótese aqui, da hipótese H0. Tá? E para a gente finalizar, existem alguns tipos de erros que podem ser cometidos durante essas avaliações. Então, nós temos o que é que nós desejamos de fato, né? Nós queremos que quando H0 for verdadeira, tá? A gente não rejeite ela. Isso é a decisão correta, né? Ou quando H0 for falsa, a gente rejeite H0. Isso seria a decisão correta, tá? Só que eventualmente a gente se depara com situações onde H0 é verdadeira e nós rejeitamos ela. E a gente chama isso de erro tipo 1. Tá? A gente rejeita uma hipótese que é verdadeira. A gente deveria ficar com H0, só que a gente rejeita ela, fica com H1. Tá? E esse tipo de erro, ele normalmente está relacionado ao quê, professor? Normalmente ele está relacionado a quando a gente tem um nível de significância determinado de forma
mesmo que arbitrário, mas ele não é um nível de significância suficientemente bom para aplicação naquela situação. Então, quando a gente tem um erro do tipo 1, ele normalmente está relacionado ao tipo, relacionado ao nível de significância, tá certo? Então, a gente ajustando o nível de significância, a gente consegue organizar o erro do tipo 1. E o erro do tipo 2, professor? Qual é? A gente já viu aqui no clique, tem o erro do tipo 2, é quando a gente não rejeita H0, sendo ela falsa. A gente deveria ficar com H1, mas a gente não rejeita H0, permanece com H0. E aí a gente tem um erro onde a gente vai ter que organizar o tamanho da amostra. Então, esse erro o erro tipo 2, ele é um erro que está relacionado à amostra. Ele também é conhecido como erro beta, tá certo? Então a gente precisa, às vezes, aumentar a amostra para que a gente consiga ter melhores resultados, porque a gente sabe que com amostras muito pequenas a gente pode incorrer nesse tipo de erro, tá bom? Rejeitar H0 quando H0 é falsa, tá bom? Então, gente, é isso. A aula de teste de hipótese finalizamos por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço.